10 dias depois do primeiro turno das eleições municipais, ainda não houve nenhum avanço na tramitação do orçamento de 2021 no Congresso Nacional. Isso é muito preocupante porque a proposta de orçamento encaminhada pelo governo ao Congresso em 31 de agosto certamente não contempla as necessidades econômicas e sociais do país. Para termos uma ideia, a proposta encaminhada pelo governo não contempla nenhum tipo de programa de transferência de renda que venha a suceder o auxílio emergencial atualmente existente, o que poderá deixar milhões de brasileiros sem renda nenhuma na virada deste ano para o seguinte. Além disso, o orçamento da saúde tem uma redução de 25% em relação ao orçamento atual de 2020. Isso num cenário em que já existe uma segunda onda da pandemia de Covid no mundo inteiro e há sinais cada vez mais claros de que essa segunda onda também já chegou ao Brasil. Além disso, o orçamento não tem espaço para a realização de nenhuma política fiscal contracíclica, indo inclusive contra recomendações do FMI de que os países não retirem, não sejam precipitados em retirar os estímulos fiscais após a pandemia. Para termos uma ideia de como estamos nessa situação, hoje em dia os investimentos federais não são suficientes sequer para preservar, para manter o patrimônio público. Na proposta para 2021, encaminhada pelo governo, os investimentos federais são 67% menores do que os investimentos feitos em 2014, que foi o último ano em que o investimento líquido foi positivo. E o que impede, afinal, que o orçamento seja preparado de forma diferente e consiga contemplar as necessidades do país? Um dos maiores empecilhos é a atual regra do teto de gastos, que congela as despesas primárias pelo menos até 2026. Então, nesse cenário, o governo ainda não apresentou nenhuma proposta consistente. As propostas que o governo apresentou ou foram rechaçadas rapidamente ou não tem nenhuma perspectiva concreta de abrir espaço no orçamento para 2021, como a PEC emergencial e a chamada reforma administrativa. Nesse contexto, começam a surgir propostas de que sejam abertos créditos extraordinários ao longo de 2021 para fazer conta dessas despesas que já são conhecidas. Isso esbarra em dois problemas. O primeiro é um problema de natureza jurídica. Pela Constituição, os créditos extraordinários só podem ser abertos para despesas urgentes e imprevisíveis. E no caso não há imprevisibilidade porque há muitos meses, em alguns casos desde março, já se comenta sobre a necessidade dessas despesas para 2021. Mas há um problema ainda mais grave. Esses créditos extraordinários só podem ser abertos pelo presidente da República, pois eles são abertos por medida provisória. O uso dessa estratégia, então, levaria a uma gigantesca concentração de poder nas mãos do presidente da República. Somente ele ditaria que gastos é que poderiam ser feitos em 2021 para o combate à pandemia. Isso esvaziaria a prerrogativa histórica do Congresso Nacional de deliberar, de aprovar o orçamento do país e nos colocaria numa espécie de ditadura orçamentária, onde uma única pessoa decide sobre as despesas federais mais relevantes. Nesse contexto, é urgente que o Congresso Nacional retome as rédeas, retome o protagonismo nessa discussão, como teve já protagonismo em outras eleições recentes no Brasil, e faça urgentemente as alterações legais necessárias para que o país possa ter um orçamento adequado às suas necessidades econômicas e sociais em 2021 e também totalmente adequado ao que prescreve a Constituição.